A paz do Senhor, querido professor da EBD, seja bem-vindo ao podcast EBD em Síntese, Dicas Pedagógicas, da nossa IADERN. Estamos aqui com a temática Avivamento, comentarista Elinaldo Renovado. Estamos aqui com a lição de número 4, o Ministério Avivado de Jesus, acompanhada das nossas queridas irmãs Manuela e irmã Miriam. A paz do Senhor, querida irmã Manuela. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor, irmã Miriam, a paz do Senhor, querido professor. Seja bem-vindo a mais um momento pedagógico. A paz do Senhor, irmã Paz do Senhor, irmã Miriam. Paz do Senhor, irmã Rosimar, paz do Senhor, irmã Manu. E a paz do Senhor para você também que está nos assistindo. Que maravilha estar aqui com você para mais um momento pedagógico da lição de número 4. Glória a Deus. Você, professor, que está aqui atenado, né, para receber mais dicas pedagógicas. E para esta semana nós temos aqui a lição 4, o Ministério Avivado de Jesus. Nós sabemos, querido, que incentivar nossos alunos ao hábito de oração, que é uma das coisas que fala um ponto importante da nossa lição, explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo, foi uma das coisas muito importantes desta lição, que é o impacto do ministério do Senhor sobre o povo, além do ministério avivado, né? Nós sabemos que o ministério de Jesus ele foi um ministério avivado na oração. A Bíblia só nos instrui a orar, né? A Bíblia ela nos diz da importância da oração. E uma das coisas, uma dica pedagógica, professor, para você, inicie sua aula com uma atividade prática de integração. Uma das coisas importantes, em um círculo com alunos, convide 6 alunos para escolher os envelopes, né? Igual teremos 6 envelopes, e neles vocês vão apresentar ao grande grupo, e nesses envelopes, queridos, vocês vão explicar que cada envelope desse tem uma dica para criar hábitos de oração. Uma das coisas importantes. Então, é importante que o professor prepare esses envelopes com antecedência, pode ser qualquer tipo de envelope, e dentro dele tem algumas dicas importantes ou hábitos para a oração. Um dos que vai estar escrito seria: tenha a oração como prioridade. O segundo seria: creia que sua oração é ouvida e tem poder. O próximo é: programe tempo para encontrar-se com Deus. Leia bons livros sobre a oração. Comece, porque para que possamos ter uma vida de oração, nós temos que começar a ter o impacto da oração na nossa vida. E fé além de tudo, porque a fé é a base de toda a vida cristã. Importante, querido professor, para você que está aqui conosco, trabalhe os pontos relevantes e importantes da sua lição. É muito importante, professor, para você levantar pontos importantes sempre de forma participativa e contextualizada, para que assim o seu aluno possa ter interesse, o melhor interesse e o melhor aprendizado na aula. Mas nós sabemos que a aula ela é muito importante quando nós trabalhamos com a aula expositiva. Ela é um método que está centralizado na oralidade por parte do professor. Isso é muito importante, trabalhar atividades diferenciadas, é muito importante você inovar a sua aula, pois a aula ela se torna bem atrativa, os alunos vão sentir aquele gostinho, aquele prazer, aquele desejo de quero mais, e no próximo domingo eles vão querer voltar. E a lição de número 4, que fala sobre, que tem como tema o ministério avivado de Jesus. A irmã falou sobre a questão da oração, o incentivo à oração. E eu vou ler aqui o textuário, né, que diz o seguinte: então, pela virtude do Espírito, Jesus voltou para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Pela virtude do Espírito, o ministério de Jesus ele foi avivado, foi abençoado, porque Jesus Cristo realizava milagres, realizava ensinos pela virtude do Espírito Santo. Então,
mostre aos seus alunos que ele precisa estar cheio do Espírito Santo, que é diferente de ter o Espírito Santo. Será se existe diferença entre ter e ser cheio do Espírito Santo? Existe sim, porque você ter algo é diferente de estar em você. Então, os discípulos, eles tinham o Espírito Santo, mas após o batismo, eles foram cheios do poder. E quando eles estavam cheios do poder, eles estavam preparados para realizar a comissão, que era pregar o Evangelho. Então, a dica que eu trago hoje é bem interessante. Eu digo que é interessante porque eu me alegrei bastante e eu quero convidar vocês duas para serem minhas alunas e que eu possa trabalhar essa dica aqui com vocês, tá bom? Vamos fazer de conta que nós estamos iniciando a nossa aula e eu trouxe aqui, mas quando eu estava organizando aqui, terminou saindo aqui o material, não tem problema, eu não vou levantar para ir pegar. Mas eu vou fazer de conta que eu estou em sala de aula com vocês, estou trazendo um vidro de perfume, tá? Um vidro de perfume, e vou colocar na mão da irmã Rosimar um pouco de perfume. Eu quero que a irmã Rosimar sinta o cheiro do perfume e aperte a mão da irmã Manuela. Ela vai sentir o cheiro do perfume e vai apertar a mão de outra aluna. Mas, quando chegar mais ou menos na terceira ou na quarta, ela já não vai mais sentir aquele perfume. Não é isso? Então, você chama aquela aluna que já não está sentindo mais aquele perfume exalando na sua mão e pergunta para ela o que ela deve fazer para sentir aquele perfume exalando na sua mão. Espere ela falar. Então, eu vou perguntar à irmã Manuela. Irmã Manuela, o que você deve fazer para sentir esse perfume exalar na sua mão, irmã Manuela? Eu acredito, né, que é passar novamente, né? Então, você precisa buscar o frasco do perfume, colocar na sua mão, não é isso? Para sentir aquele cheiro e poder passar para outra pessoa. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles tinham a promessa, mas depois eles receberam, eles se encheram. E quando se tem o Espírito Santo na nossa vida, quando você chega em um determinado ambiente, a presença do Espírito Santo que há em você, ela se espalha no ambiente. É como o cheiro do perfume. Aí, irmã Manuela, vai passando para outras alunas até chegar na irmã Rosimar. Acabou novamente, irmã Rosimar? O perfume a senhora já não está mais sentindo. O que vai fazer, irmã Rosimar? Buscar o frasco, pedir. Para poder sentir novamente. Para poder sentir. Então, é como a virtude do Espírito Santo mostre aos seus Aleluia. alunos, caro professor e professora, que eles não podem sair para pregar o Evangelho, eles não podem sair para desenvolver o seu ministério sem que estejam cheios do Espírito Santo. Pois até Jesus Cristo desenvolveu o seu ministério através da virtude do Espírito Santo. Ele ensinou, pregou, realizou milagres, tudo ele fez, mas foi pela virtude do Espírito Santo. Quando você sentir, mostre para a sua classe que quando você sentir, o aluno sentir que está perdendo aquele cheiro, ele precisa buscar novamente. Eu não posso sair de qualquer maneira, eu não sei o que me aguarda lá fora. Então, eu preciso estar cheia do Espírito Santo para que eu possa ter sucesso e o nome do Senhor possa ser glorificado. Porque nós, se não formos realizar qualquer atividade sem estar cheios do Espírito Santo,
nós não sabemos o que pode acontecer conosco, não é verdade? Não vamos ter sucesso. Então, o nome do Senhor, ele precisa ser glorificado. E para finalizar a dica, você faz o seguinte, imagine que já passou por todos os alunos, aquele cheirinho gostoso, eles compreenderam que através que nós precisamos buscar constantemente o Espírito Santo em nossas vidas. Então, você convide os seus alunos para um momentinho eles fecharem os olhos e, sentir aquele cheiro como se fosse a presença do Espírito Santo ali naquele ambiente, né? Porque a igreja precisa estar avivada. Quando o Espírito Santo está presente, nós sentimos algo diferente envolvendo todo o ambiente. Depois você vai lá em Atos, pede para o seu aluno abrir e diz, olha, estavam reunidos, todos no mesmo lugar, de repente veio do céu um vento, como um som de um vento veemente, e encheu todo o ambiente. Eles vão entender a lição a qual nós vamos estudar, que é o ministério avivado de Jesus. O ministério, seu ministério, nosso ministério, ele é avivado quando nós somos cheios do Espírito Santo. É uma dica bem simples, mas o seu aluno vai absorver melhor a lição a qual ele vai estudar. Amém? Amém. E para finalizar, né, como dica pedagógica, aproveitando a estratégia, né, que a irmã Miriam, a irmã Rosimar colocou, acho que o professor pode também começar, né, fazendo questionamento. A gente sabe que essa é uma classe que gosta de interagir, de participar, até pelas experiências de vida. Então, pode aproveitar esse momento e perguntar, observando a trajetória, né, de Jesus, que características eles viram ali que Jesus mostrou que estava cheio do Espírito, em quais situações, até para trazer, né, a memória, toda a história nós conhecemos, e com eles não é diferente, né? Então, é importante ouvir um pouco, interagir um pouco, e até mesmo, professor, complementar. Então, se o senhor quiser levar versículos bíblicos com passagens, né, em que mostram o batismo, como vai trazer na lição, né, o batismo, o nascimento, a tentação. Então, trazer esses versículos que vão mostrar, né, como tudo isso aconteceu, como o Espírito Santo, a gente consegue ver, né, a sua presença no ministério de Jesus Cristo, que é a proposta da lição, né? E um dos objetivos. E aí, para finalizar, veja, você trouxe versículos, vocês meditaram, ouviram estudaram, refletiram sobre os tópicos da lição, e aí, para finalizar, a dica é que cada um, né, escreva um bilhetinho para si mesmo, né, dizendo assim, o que eu ouvi, eu vi características, né, da presença do Espírito Santo na vida de Cristo, e o que eu tenho visto em mim, né? Então, seria uma autoavaliação para um primeiro momento, e para finalizar esse bilhetinho, dizer assim, eu gostaria, aí poderia ser orar mais, como tem a lição, né? Então, ver esses elementos fazer uma autoanálise, uma avaliação, o que eu vi no Ministério de Cristo, que eu admiro, né, que eu vejo até em outros, e que eu também gostaria de ter, né? Se é orar mais, se é ler mais a palavra, se é buscar mais, como a irmã Miriam colocou, né? Se é se preparar mais para um evangelismo. Então, que ele coloque nesse bilhete um recado para si mesmo, dizendo, eu preciso. O interessante é que ele guarde, né? Seria bom que o professor recolhesse e guardasse lá na última lição. Quando ele for finalizar, ele pudesse ler novamente e refletir. Diante, a gente sabe que essa é uma lição que mexe, como a irmã Miriam colocou,
com a nossa alma, né? A gente fica ali mais emotivo, mais emocionado, sente de fato a presença de Deus lendo esta lição. Então, acho que seria importante guardar para lá no final ver, será que eu consegui alcançar, né, essa dica que eu coloquei para mim, né, essa mensagem, nesse bilhete que eu coloquei, ou será que eu ainda preciso melhorar nessas questões? Melhorar a gente sabe sempre que precisamos, mas é importante trazer essa reflexão para justamente vermos o avivamento na nossa classe, na nossa igreja, e é isso, querido professor. Graças a Deus, a você, professor, que está aqui, acompanhando essas dicas pedagógicas. Eu achei muito interessante essa questão da essência, né, de sentir a fragrância, o cheiro, né, muito interessante, porque o Espírito Santo de Deus, quando ele está em nós, nós observamos, amados, que há uma diferença, há uma mudança, né? Então, é muito interessante isso. Mas para você, professor, ainda tem uma dica importante para você fazer na sua sala, que seria a dica das bexigas. No caso, o professor providencia aí alguns alunos para participar dessa dinâmica, providencia algumas bexigas, pode ser mais ou menos umas 6 bexigas, não tem problema, você vai entregar para um grupo de 6 alunos, e só que você vai pegar essas 6 bexigas, professor, você vai furar algumas delas, certo? E vai entregar aos seus estudantes, né, aos seus alunos. Só que você vai pedir que eles encham as bexigas. Aí você vai observar que alguns vão conseguir encher, mas não precisa amarrar, não. Manda, testa que eles encham. Mas aqueles alunos que estão com a bexiga furada, você vai observar que aquela bexiga ela não vai encher, né? Ele pode até tentar, mas ele não vai ter êxito, né? Então, é importante, professor, que você possa passar para os alunos que aqueles que estão cheios do Espírito Santo, depois que você pedir que eles encham a bexiga, peço que eles soltem a bexiga, e a bexiga que estiver cheia, com certeza ela vai numa extremidade maior, e as que estiver seca, ela vai cair ao chão, né? Então, é importante que você oriente os seus alunos que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos mais longe, porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós temos vontade de evangelizar, nós temos vontade de falar de Jesus para as outras pessoas, porque nós queremos transmitir algo importante que nós estamos sentindo. Então, os que estão vazios, eles não espalham a palavra de Deus. Então, você vai mostrar ao seu aluno que aquela bexiga que ele não conseguiu encher porque estava furada, e você vai dizer no final. Porque ele não vai conseguir, porque ele não tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem algo que transmita nele, porque ele não buscou o Espírito Santo de Deus, que é uma das coisas importantes que todo cristão deve buscar, é o batismo com o Espírito Santo. Então, é importante que o professor diga ao seu aluno que aquelas bexigas que estão vazias simbolizam a nossa vida espiritual, aquela vida espiritual que nós estamos. Então, é importante que nós passamos isso para o nosso aluno, né? Que eles busquem a presença, busquem o avivamento no Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, a você, professor, que esteve aqui conosco, estamos aqui encerrando, chegando ao final de mais um podcast, Dicas Pedagógicas, e queremos aqui nos despedir da nossa irmã Manu, irmã Miriam. Pai Senhor, querido professor, agradecemos, né, a toda a equipe envolvida neste projeto pela oportunidade e até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor. E só um último recado. Você pode curtir, compartilhar e se inscrever. Que o Senhor abençoe o seu ministério e tenha uma aula abençoada. Amém? Amém. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo podcast.